E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Excel Coach. Hoje nós vamos aprender a como trabalhar com um arquivo delimitado dentro do Excel. Um arquivo delimitado basicamente é um arquivo externo, podendo ser até mesmo um arquivo de texto, um tradicional arquivo com extensão TXT que nós conhecemos, onde, dependendo da formatação que nós vamos ter dentro desse arquivo, nós podemos importar ele e podemos já adequar ele às colunas e linhas dentro do Excel. Da mesma forma, nós podemos ter nossa planilha, nossa área de trabalho dentro do Excel e podemos exportar esse nosso arquivo em formato TXT ou em outros formatos. Nós vamos ver como irá funcionar essa importação e exportação, a questão de trabalhar com o arquivo, neste exemplo aqui. Onde nesse exemplo se trata basicamente de uma planilha onde teremos alguns dados como nome de pessoas, a quantidade que essas pessoas recebem ao longo de 4 meses, por sua vez temos o total, temos o valor da venda total e a comissão que essa pessoa recebe. Nós vamos simplesmente exportar esse arquivo, nós vamos fazer uma edição, trocar alguns valores e então após isso nós vamos importar ele para ver como irá ficar. Vou explicar a vocês detalhadamente como irá funcionar. Primeiramente, nós vamos aqui na aba Arquivo, na parte superior, na barra de ferramentas, clicamos aqui e agora nós vamos em Exportar. Aqui em Exportar, nós temos duas opções. Nós podemos criar um documento PDF XPS e também podemos alterar o tipo de arquivo. Aqui nós podemos exportar, salvar nossa planilha como essas duas extensões e aqui nós podemos salvar entre várias outras. Nós vamos clicar aqui neste item e seremos redirecionados para essa página. Muito bem, aqui nós podemos salvar a nossa planilha PDF em alguns desses formatos, como por exemplo, podemos salvar como o formato tradicional da planilha do Excel, como também podemos salvar no formato mais antigo do Excel, do ano de 97 até 2003. Esse aqui é o formato Open Documents, que é basicamente ferramentas de software livre que a gente consegue acessar as planilhas, e mais alguns outros. O que nós vamos usar será aqui nesse conjunto de outros tipos de arquivo, onde temos aqui texto que é separado por tabulações, nós vamos entender isso, mas basicamente se trata como os dados irão se organizar. Que separador entre colunas nós teremos para organizar cada dado, que por sua vez podemos ter tabulação, a tecla Tab em cima da tecla Caps Lock, podemos ter separado por vírgula e separado por espaço, além de poder salvar em outros tipos de arquivo e algumas extensões, mas nós usaremos este formato, texto separado por tabulação, onde nós vamos usar o arquivo TXT. Muito bem, vamos aqui em salvar como. Ele irá perguntar onde nós queremos salvar. Vou colocar aqui na própria área de trabalho, clicar em salvar. Esse alerta basicamente é o seguinte, que eu tenho duas pastas de trabalho. Eu tenho essa aplicação e tenho essa introdução. Ele está falando que irá salvar apenas a planilha ativa, logo será apenas essa aplicação que eu estou utilizando. Então aperto OK. E aqui ele alerta que eu terei alguns recursos que poderão ser perdidos, mas mesmo assim ele salvará apenas os dados, que é o que nós estamos querendo. Clicamos em Sim e pronto, ele salvou. Aqui eu abri o arquivo TXT e temos esses dados. Temos aqui o link do Excel Coach, temos aqui o nosso título, trabalhando com arquivo delimitado, e por sua vez temos o subtítulo, onde é nosso exemplo, vendas. E aqui temos os dados. Temos a coluna nome, coluna mês 1, mês 2, mês 3 e mês 4. Por sua vez temos o nome e os valores respectivos. Temos aqui os anos, que é respectivo de cada parte. E aqui à frente temos os valores somados. Portanto, lembrem o seguinte, os dados aqui podem não parecer estar corretos em uma coluna correta, mas tudo está sendo separado por tabulação. Por exemplo, esse espaço aqui é uma tabulação, esse espaço é uma tabulação, e aqui a gente tem algumas tabulações. Se vocês perceberem, ele está dando saltos e cada um aqui é uma tabulação. Logo, os dados estão organizados como o seguinte. Nós temos o nome, temos o mês 1, mês 2, respectivos, mês 3 e mês 4. Aqui nós temos o total e, por sua vez, temos a venda total, que está aqui, de cada pessoa. Muito bem, bem organizado por questão de tabulação. Podemos colocar também como ponto e vírgula. Isso vai à escolha de cada pessoa. Agora vamos fazer o seguinte. Temos esses dados, vamos alterar aqui alguns valores. Vamos simplesmente remover a casa de milhar de algumas pessoas, apenas para nós termos ciência do funcionamento. Muito bem. Agora nós vamos salvar. Vamos aqui em Arquivo
e salvar. Muito bem. Agora nós vamos fechar esse arquivo. Nós vamos fechar esse nosso documento e vamos abrir um documento vazio. Vamos em Arquivo, vamos em Novo e Nova pasta de trabalho em branco. E aqui está o nosso arquivo vazio. Agora nós vamos em Arquivo, vamos em Abrir e aqui nós vamos escolher o arquivo nosso para abrir. Nós vamos clicar em Procurar, vamos aqui na área de trabalho, colocamos aqui na busca em todos os arquivos e por sua vez temos aqui arquivo delimitado.txt. Clicamos 2 vezes e abrirá um assistente de importação, onde nós estaremos definindo alguns padrões relacionados ao texto que nós estamos importando, ao arquivo que nós estamos importando. Inicialmente, podemos escolher se o arquivo é delimitado ou se tem uma largura fixa. Delimitado é basicamente a tabulação que nós temos, ou tabulação, ou ponto e vírgula, ou espaço, e isso é a nossa delimitação. Largura fixa basicamente será o espaço entre cada dado. A partir desse espaço, nós teríamos a posição dele na coluna dentro do Excel. E aqui temos alguns outros dados, como por exemplo, em que linha a nossa importação irá começar e a origem do arquivo, o tipo do arquivo. E aqui temos uma pré-visualização do nosso arquivo de texto com nossos dados. Muito bem, agora vamos em Avançar. E aqui podemos escolher qual será o delimitador. Podemos usar tabulação, ponto e vírgula, vírgula, espaço. E também podemos colocar algum outro caractere. Iremos usar tabulação, que foi o que o próprio Excel já exportou, vamos apenas continuar seguindo esse mesmo padrão. E agora vamos em Avançar. Aqui nós podemos definir o formato de dado que nós teremos em cada coluna. Nós temos algumas que nós temos a questão do financeiro, porém vamos importar todas em geral, apenas para ver como ficará esse processamento nosso da importação. E agora vamos aqui em Concluir. E teremos aqui a nossa planilha importada. Vou apenas dar um espaço entre os dados, apenas por as colunas estarem um pouco apertadas. E aqui temos os nossos dados, onde nós temos as nossas colunas e as nossas linhas com cada dado respectivo. E vimos aqui que os dados estão com as alterações que nós fizemos. E foi isso, pessoal. Curta, compartilha, se inscreva no canal. E caso você tenha alguma dúvida sobre essa aula a respeito do arquivo delimitado, pode deixar aí nos comentários que eu irei responder. Em próximas aulas estarei explicando mais alguns conteúdos dentro do Excel. Eu aguardo vocês. Até mais!